Deixa eu te fazer uma pergunta. O que você pensa sobre um assunto importante da sua vida? Pode ser política, religião, relacionamento, dinheiro, carreira, qualquer coisa que você tenha uma opinião firme. Agora me responde outra coisa. De onde veio essa opinião? Você chegou até ela sozinho? Através de experiência, de reflexão, de observação real do mundo, ou ela veio pronta? Da família, dos amigos, do grupo que você frequenta, do perfil que você segue, ou do canal que você assiste, da bolha que te cerca sem que você perceba que é uma bolha? Se você for honesto de verdade com essa pergunta, a resposta pode ser desconfortável. Então, fica com o vídeo, porque hoje a gente vai falar sobre algo que a maioria das pessoas nunca questiona. O quanto que você acredita foi de fato escolhido por você e o quanto foi herdado, absorvido, instalado sem que você desse permissão consciente. Como a opinião se forma e por que ela quase nunca é só sua. O ser humano é um animal social, e isso não é julgamento, é biologia. Por milhares de anos, pertencer a um grupo foi questão de sobrevivência. Quem era excluído da tribo não durava muito, então o cérebro desenvolveu mecanismos para garantir o pertencimento. Um desses mecanismos é a conformidade, a tendência de alinhar suas crenças, seus comportamentos e suas opiniões com as do grupo do qual você pertence. Isso acontece automaticamente, sem você perceber, sem você escolher. Você absorve as opiniões do seu ambiente como absorve o sotaque, gradualmente, inconscientemente, completamente. E assim como o sotaque, depois de um tempo você nem percebe mais que tem. Ele parece só a forma natural de falar. E as opiniões emprestadas parecem só o que você pensa. A diferença é que o sotaque não guia as suas opiniões de vida. A opinião sim. A família, o primeiro download. O primeiro e mais poderoso banco de opiniões que você recebeu foi a sua família. Não como um conjunto de argumentos que você ouviu e avaliou, como um ambiente que você habitou antes de ter estrutura crítica para questionar o que absorvia. A sua família tinha opiniões sobre quem merece respeito e quem não merece, sobre o que é trabalho de verdade e o que é frescura, sobre quem é confiável e quem não é, sobre o papel do homem e da mulher, sobre o que é pecado e sobre o que é virtude, sobre política, sobre dinheiro, sobre o que é possível para pessoas como vocês. E você absorveu tudo isso, não porque concordou depois de refletir, e sim porque era o ar que você respirava. E agora adulto, você defende essas opiniões como se fossem suas, com convicção, com emoção, com certeza de quem chegou até elas pela própria experiência. Mas você nunca chegou, você recebeu. E receber não é o mesmo que construir. O grupo, o segundo download. Depois da família, vem o grupo. E o grupo opera de uma forma ainda mais sofisticada, porque ele não te diz explicitamente o que pensar. Ele recompensa quando você pensa certo e pune quando você pensa errado. E as recompensas e a punição são sociais. Aprovação, pertencimento, risadas, atenção, respeito ou exclusão, julgamento, silêncio, olhares, distância. Você já percebeu como é difícil ter uma opinião diferente da maioria do grupo? Como tem um custo social real em discordar? Como muitas vezes é mais fácil concordar ou ficar em silêncio do que sustentar um ponto de vista que vai contra o consenso? Isso não é covardia, é um instinto social funcionando. O problema é que quando você faz isso repetidamente, quando você cede sua opinião para o grupo vezes suficientes, você começa a internizar as opiniões do grupo como suas. E aí não é mais só concordar para não criar atrito, é acreditar de verdade, sem perceber que o processo foi de fora para dentro e não de dentro para fora. O algoritmo, o terceiro download. E aí vem o terceiro vetor de opiniões emprestadas, e o mais poderoso de todos porque é o mais invisível, o algoritmo. Pensa no que você consome todo dia, os perfis que você segue, os vídeos que aparecem para você, as notícias que chegam no seu feed, os comentários que você lê. O algoritmo não mostra o mundo para você. Ele mostra uma versão do mundo cuidadosamente selecionada para te manter engajado o máximo de tempo possível. E para te manter engajado, ele te mostra o que confirma que você já acredita, o que te provoca, o que te indigna, o que te faz se sentir parte de um grupo que está certo e outro que está errado. Com o tempo, você para de ver o mundo como ele é e começa a ver o mundo como o algoritmo quer que você veja. E convicções que você jurava que eram suas foram na verdade construídas por uma máquina, cujo único objetivo é te
te fazer ficar mais tempo na tela. Não tem nada de pessoal nisso, é só um modelo de negócio funcionando. O problema é que as opiniões que ele implantou em você estão guiando decisões, relações e escolhas reais. Como reconhecer uma opinião emprestada? Então, como você identifica uma opinião que não é genuinamente sua? Porque elas não vêm com etiqueta. Elas se parecem exatamente como as originais. Primeiro sinal: a intensidade emocional desproporcional. Quando o assunto te ativa emocionalmente de forma intensa e rápida, antes de você ter tido tempo de pensar de verdade, isso é sinal de que a opinião está operando no automático. Opiniões genuínas costumam ser mais nuançadas. Opiniões emprestadas costumam ser mais absolutas. Segundo sinal: a incapacidade de defender sem atacar. Quando alguém questiona sua opinião e sua resposta instintiva é atacar a pessoa, desqualificar a fonte ou sentir que a sua identidade está sendo ameaçada, você não está defendendo uma ideia, está defendendo uma pertença. Opiniões construídas por você sustentam questionamento. Opiniões emprestadas precisam de proteção. Terceiro sinal: você nunca foi exposto a outro lado de forma séria. Se você tem uma convicção forte sobre algo, mas nunca leu, ouviu ou considerou os melhores argumentos do lado oposto, você não tem uma opinião, você tem um eco. Um eco do que o seu ambiente acredita, amplificado pela câmara de ressonância que você habita. O medo de pensar por conta própria. Aqui vem a parte que poucas pessoas admitem. Pensar por conta própria dá medo. De verdade. Pensar por conta própria significa que você pode chegar a conclusões que são diferentes da do seu grupo. E diferente do seu grupo tem um custo. Pode significar conflito, pode significar julgamento, pode significar que você tem que rever as coisas que você sempre acreditou e que davam conforto exatamente por serem certas e imutáveis. É muito mais fácil ter opiniões emprestadas. Elas vêm com um grupo que te valida, com uma identidade pronta para usar, com uma certeza reconfortante de que você está do lado certo. E quem pensa diferente está do lado errado. Pensar por conta própria exige tolerar a incerteza, exige aceitar que talvez você não saiba, que talvez seja mais complexo do que parece, que talvez você precise mudar de ideia. E mudar de ideia, uma cultura que chama isso de fraqueza, é um ato de coragem. Como começar a construir opiniões suas? Então, como você começa a sair do piloto automático das opiniões herdadas? De forma prática. Primeiro, desenvolva o hábito de perguntar de onde veio. Quando você perceber que tem uma opinião forte sobre algo, para e pergunta: de onde veio isso? Quem me ensinou a pensar assim? Eu cheguei a essa conclusão por experiência ou por herança. Não para invalidar a opinião automaticamente. Às vezes o que você herdou é sólido e vale manter, mas para fazer a escolha de forma consciente. Segundo, exponha-se deliberadamente ao lado oposto. Não para concordar, mas para entender. Leia quem pensa diferente de você. Ouça quem tem experiências que você não tem. Não para ser convencido, mas para testar se a sua opinião aguenta contato com a realidade do outro. Se não aguenta, você aprendeu algo. Se aguenta, agora você sabe por que acredita. E não só o que acredita. Terceiro, aprenda a tolerar o não saber. Tem assuntos complexos onde a resposta honesta é não sei, ainda estou pensando. E tem argumentos dos dois lados que fazem sentido. Essa resposta requer mais maturidade do que qualquer certeza absoluta, e é quase sempre a mais honesta. Conclusão: ter opiniões próprias não significa ser difícil, não significa discordar por princípio, não significa rejeitar tudo que veio de fora. Significa passar pelo filtro do que você de fato viveu, observou e refletiu. Significa ser capaz de sustentar sua posição com argumentos e não com emoção. Significa conseguir mudar de ideia quando um argumento melhor aparece, sem sentir que a sua identidade desmoronou. A maioria das pessoas nunca vai questionar de onde vêm suas opiniões, porque é desconfortável, porque pode mudar as coisas, porque exige humildade. Mas as pessoas que fazem isso, as que param e perguntam de verdade o que pensam e por quê, desenvolvem algo raro, uma relação com o mundo baseada em perspectiva real, não em eco, não em herança, em pensamento. E pensamento, quando é realmente seu, te dá um tipo de liberdade que nenhum grupo, nenhum algoritmo e nenhuma herança consegue te dar. Então pensa nisso, de verdade, sem perguntar pra ninguém o que você deveria pensar sobre isso. Se esse vídeo fez sentido, se inscreve no canal. Toda semana a gente continua essa conversa sem enrolação. Então deixa o like e até o próximo.